Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe e que nos mantenha sempre na sua paz. O escritor Augusto Cury tem uma frase referindo-se a Jesus que, a meu ver, define muito bem a natureza e o sentido da passagem de Jesus pelo nosso planeta. Ele diz assim: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grande os pequenos. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grande os pequenos. Esse tipo de atitude de alguém tão grande, e nós, espíritas, consideramos Jesus como o espírito mais puro que já pisou no nosso planeta, nosso governador espiritual. Nas palavras de Emmanuel, que foi guia espiritual de Chico Xavier, a evolução de Jesus se perde nas poeiras dos sóis, dada a sua grandeza. Então, alguém tão grande se fazer tão pequeno, e esse se fazer tão pequeno não é só uma forma de falar, porque até mesmo o processo de aproximação e encarnação no nosso planeta foi bastante complexo, porque nós sabemos na doutrina espírita que nós possuímos um perispírito que une o nosso corpo ao espírito, que é um corpo semimaterial. É através dele que os fenômenos espirituais, mediúnicos, ocorrem. E esse perispírito, esse corpo espiritual, ele é formado da matéria de cada planeta onde o espírito encarna. Então imaginemos nós, um ser tão grande, precisar fazer um trabalho de diminuição no sentido vibratório, mas não no sentido vibratório real, mas de acomodação a essa matéria que hoje é densa, imagine, há mais de 2000 anos atrás. Então só aí o fazer-se pequeno em todos os sentidos. Mas somente um ser da grandeza de Jesus consegue fazer isso, se tornar pequeno, porque verdadeiramente era um ser que não tinha ego, que vivia o amor. Só as pessoas que amam verdadeiramente conseguem diminuir-se para tornar grandes os outros. As pessoas que têm ego fazem o oposto, se tornam grandes, e quanto mais grandes, às custas dos outros. Jesus fez o inverso. E observem também que toda a passagem de Jesus no nosso planeta segue uma metodologia, um planejamento, uma sequência, uma lógica, impulsionada pelo amor. A missão dele foi totalmente impulsionada pelo amor. Tudo que ele falou, tudo que ele expressou, tudo que ele viveu, não foi por acaso. Tinha uma lição, tinha um propósito, tinha um para quê, tinha um sentido. E o sentido sempre foi nos convidar a amar, a crescer através do amor. Sempre. Observe, todas as atitudes dele sempre foi nos ensinando a superar o ego através da energia poderosa do amor. A maneira como ele chega no nosso planeta, de cara ele dá logo uma grande lição, que é a lição do desapego. Ele nasce num local muito simples, quase indigente, talvez para nos ensinar a lição do desapego. Mas como é que a gente pode ter desapego? Talvez percebendo que de fato é necessário na nossa vida. Talvez Jesus no início quisesse nos informar ou nos trazer a lembrança do que realmente é necessário à nossa existência. E aí, numa Semana Santa como essa, é interessante também a gente parar e refletir o que é necessário e o que é supérfluo. Que tipo de peso nós estamos guardando há tanto tempo em nós? Às vezes a gente carrega tanto peso que a gente se acostuma com o peso.
E às vezes o nosso corpo dá sinais de que esse peso está muito forte quando a gente se percebe curvado pelas preocupações. Talvez Jesus nos dissesse inicialmente: veja o que é necessário, veja o que é realmente importante, veja a questão do desapego. Mas, tanto na chegada quanto na saída, ou seja, no processo da crucificação, ele também trouxe uma grande lição. Talvez a lição da não resistência interior. Jesus, com o seu poder, ele poderia, claro, não passar por aquela situação. Poderia reagir ou agir, poderia não evitar qualquer tipo de transtorno e a morte num instrumento de tortura, como foi a cruz. Mas ele nos ensinou a não resistência. Ele nos ensinou o processo de vivermos diante de um mundo cheio de desafios e aprendermos a não termos resistência interior diante daquilo que a gente não tem controle, diante daquilo que a gente não pode mudar. E aí, mais uma vez, na saída, uma lição central, né? Observe o sofrimento que talvez muitos de nós possua e veja se esse sofrimento, em grande parte, não está sendo gerado ou alimentado pelo apego ou pela resistência. Não, mas eu não queria que fosse desse jeito, mas é desse jeito. Mas não pode ser desse jeito, mas é desse jeito. Mas está errado ser desse jeito, mas é desse jeito. E enquanto a gente fica brigando, a gente não está em paz. E paz quer dizer estar inteiro. E paz quer dizer eu estou inteiro naquilo que eu não tenho controle. Eu paro de brigar internamente. E o curioso é que quando eu paro de brigar internamente e aceito, não passivamente, aceito sabiamente aquela situação, a nossa sabedoria se manifesta e nós começamos a ter os insights, começamos a ter as percepções, as ideias de como agir. E geralmente agimos bem. Quando nós nos precipitamos num apego ou numa resistência ferrenha aos pontos do nosso ego, normalmente nós temos decisões precipitadas que geram mais sofrimento. Mas o que eu queria colocar principalmente hoje era que a mensagem de Jesus foi toda de amor do começo ao fim, do nascimento à crucificação. Mas aí eu fiquei me perguntando por que será que na crucificação essa consciência ou essas lições de amor às vezes ficam no plano secundário. Talvez porque a crucificação, por lembrar dor, sofrimento, faça com que nós nos afastemos desse episódio, afastemos-nos de um olhar espiritualizado, de um olhar mais amplo para compreendermos o sentido da crucificação. Quando nós visitamos os cemitérios, a gente vê geralmente nos túmulos uma estrela e uma cruz, não é? A estrela com a data em que a pessoa vem a esse planeta, reencarna, e aí a estrela lembrando a estrela de Belém, lembrando Jesus, e a cruz lembrando o momento em que, o dia em que a pessoa partiu desse mundo. Mas observe que a cruz, nesse sentido, está muitas vezes envolto numa tristeza, num peso, num pesar, porque a morte ainda é vista como algo terrível, como algo avassalador. E talvez por isso seja difícil olhar para a Semana Santa e ver com leveza, com gratidão, com alegria, os muitos sinais que Jesus nos dá nessa reta final da sua passagem entre nós. Normalmente, a crucificação ela costuma ser vista como a via crucis, ou a via da cruz. E a frase via crucis está muito associada a sofrimento. Eu me lembro que certa vez, acompanhando uma pessoa que havia desencarnado, e durante o velório alguém foi dizer algumas palavras e disse, referindo-se à pessoa desencarnada: você foi uma pessoa que sofreu muito nesse mundo. Nós acompanhamos com muito pesar, com muita tristeza a sua via crucis.
mas agora, finalmente e tal, você pode descansar em paz. Então veja que a palavra Via Crucis está relacionada a sofrimento. Cruz, sofrimento. Semana Santa, sofrimento. Filme do Mel Gibson, sofrimento, dor. Mas a proposta espírita, que compreendemos como sendo a proposta de Jesus, é ver a cruz como um caminho de amor, ou um caminho amoroso da cruz. Há uma grande diferença entre essas duas visões. Na Via Crucis, a percepção da cruz é como um instrumento de tortura, de dor. No caminho amoroso da cruz, que é a proposta espírita, a cruz mostra o seu lado oculto. Ele é um processo de transformação, de mudança, de libertação. E às vezes nós rejeitamos esses processos de transformação. Eu lembro também de uma historinha que certa vez alguém reclamava muito da vida e dizia que ele carregava uma cruz muito pesada, e a cruz era muito pesada, e a cruz era muito pesada. E aí, durante a noite, em sonho, ele foi levado, porque nós, durante o sono, saímos do corpo. Então, um espírito conduziu a um local onde tinha muitas cruzes, de vários tamanhos, de vários pesos, e pediu para que ele escolhesse uma, e ele procurou a maior que tinha e disse, certamente essa aqui. Ele disse, não, essa aqui já tem dono. Procure outra. Ele procurou um pouco menor. Não, essa aí também já tem dono. E ele começou a ficar sem jeito, e foi de uma, não. E por fim, soprou uma bem pequenininha. E ele disse, essa aqui? Eu disse, essa aqui mesmo que é a sua. Porque o problema é do tamanho que você faz. Então, no caminho amoroso da cruz, a doutrina espírita nos ensina a ver as adversidades, os desafios da vida, de uma forma diferente. Não passivamente, não gostando de sofrer. Às vezes eu já ouvi pessoas dizerem erroneamente que nós espíritas gostamos de sofrer porque achamos que sofrendo a gente evolui. Não, nós gostamos de ser felizes. Nós viemos a esse mundo para ser felizes. A diferença é que nós olhamos o sofrimento de uma forma diferente, com aquela pergunta norteadora e existencial. O que é que essa situação está querendo me ensinar? O que é que eu preciso aprender vivendo esse conflito, esse dilema, essa dor que eu estou vivendo agora? O que é que a minha alma pede? E a partir daí, sem resistência interior, se for possível evitar a dor, a gente evita, obviamente. Mas quando não é possível, a gente tem o compromisso de evitar o sofrimento. Porque a dor é uma circunstância da evolução, mas o sofrimento é uma opção. Então o caminho amoroso da cruz é um convite a olhar as adversidades por outro ângulo. Olhar aquilo que a vida pede, o que é que a nossa alma deseja em termos de crescimento, de aprimoramento a partir daquela situação. Através da Via Crucis, há aquela compreensão de que, na verdade, a raiva, o ressentimento, a injustiça diante do desencarne de Jesus viria à tona. Mas no caminho amoroso da cruz, a doutrina espírita nos ensina de que nada acontece por acaso. E esse nada acontece por acaso, que muitas vezes a gente escuta, tem uma profunda sabedoria. Mostra-nos que todas as pessoas estão vivendo exatamente agora o que elas precisam viver. Não é interessante isso? E se nós compreendêssemos, não só intelectualmente, mas quando nós incorporamos consciencialmente essa verdade, nós paramos de resistir. E quando resistimos, nós tomamos as medidas necessárias e sábias para afastar aquilo que a gente pode afastar e para continuar aprendendo com aquilo que a gente não pode afastar. Na Via Crucis, existe aquela concepção de morte como um fim, de morte como destruição. No caminho amoroso da cruz, a morte é vista como um processo de transformação natural, como algo absolutamente necessário, morte física, mas que a vida continua. E isso Jesus mostra quando ele
reaparece aos seus discípulos no corpo espiritual. E às vezes, algumas concepções dizem que Jesus é como se ele tivesse ressuscitado no seu corpo. Entretanto, a doutrina espírita estuda o assunto e mostra-nos que não era no corpo físico, a ressurreição não é no mesmo corpo, porque aquele corpo, uma vez que o fluido vital se extingue, não há mais condição daquele corpo permanecer, ele entra no processo natural de transformação. Então, Jesus reaparece num corpo espiritual. Que corpo espiritual é esse? É a manifestação do perispírito que eu falei inicialmente. E o perispírito ele tem a modelagem do seu corpo anterior. E às vezes, como no perispírito estão as memórias, o espírito pode até, dependendo da consciência e da vontade, escolher formas que ele obteve em outras encarnações e aparecer para alguns médios videntes com essas formas que ele tinha em outra encarnação. Pode ainda acontecer que no mundo espiritual ele possa voltar a ter uma forma de uma encarnação em que ele desejou estar lá porque ele aprendeu muito, foi uma encarnação especial para ele, então ele se conecta daquela forma e o seu perispírito toma aquela forma. Então o corpo espiritual, ele não é o nosso corpo físico, ele é um corpo que une o corpo físico à alma, ao espírito. E aí uma confusão criada, né? Ressurreição, reencarnação, porque a reencarnação é um processo em que nós retornamos à vida no corpo 0 km, no corpo novo. E aí damos prosseguimento à nossa jornada evolutiva. Ressurreição é simplesmente quando nós ressurgimos no corpo espiritual. Então, no caminho amoroso da cruz, a morte é só a morte do corpo. Não existe o oposto da morte. O oposto da morte não é vida. A vida não tem oposto. O oposto da vida é nascimento. O oposto da morte é nascimento. A vida não tem oposto, porque a vida é imortal. Então, quando a gente começa a olhar essas compreensões e essas percepções, nós vamos começando a ver que talvez os nossos conteúdos atávicos, a nossa forma de ver a dor, a nossa resistência interna, ou talvez o apego, acaba fazendo com que nós não olhemos mais profundamente para as grandes lições espirituais que a crucificação tem a nos dar. Para a face oculta desse instrumento de tortura que é a cruz. A face oculta que mostra o sagrado. O sagrado que, em cada detalhe que Jesus viveu, ele procurava nos passar. Mas eu gostaria de propor a vocês também um pequeno teste. Qual é o olhar que vocês têm da crucificação? Pensem nisso. Vou fazer aqui um teste psicológico rápido com vocês. Quando vocês veem a crucificação, Jesus na cruz, aquela cena, o que é que vem? Normalmente pode aparecer 3 tipos de percepções, às vezes tem outros, eu vou selecionar só 3 por uma questão didática. Se você olha pensando assim, puxa vida, Jesus se sacrificou tanto, sofreu tanto, e eu ainda estou nessa, e eu não mudo, eu não tenho jeito, eu sou mesmo um espírito inferior. Tanto que Jesus fez, olha o sacrifício, não dá nem vontade de olhar esse negócio de Semana Santa, vai que passe logo e chegue logo outra data aí, porque eu fico me lembrando, me dá assim uma culpa. Se o sentimento for de culpa, talvez você esteja numa situação em que você tem uma tendência a ficar preso no passado. E todas as vezes que a culpa é um padrão da nossa existência, ou nós selecionamos nas nossas percepções a culpa, é possível que nós tenhamos uma inclinação a viver no passado. E as pessoas que vivem muito no passado, elas têm inclinações a terem depressões. Nos quadros depressivos aparece muito a culpa,
o aprisionamento ao passado. Algumas religiões são criadas a partir da culpa. Olha, Jesus fez tanta coisa e você ainda está assim. Vá fazer a caridade. Olha, veja Jesus. E nós pensamos, meu Deus, é mesmo? E aí, movido pela culpa, vai lá, arrastando um monte de correntes, um monte de pedras. Agora, se você olha para a crucificação e pensa assim, meu Deus, se aconteceu com Jesus, imagina o que pode acontecer comigo. Eu estou ferrado. Eu vou ter que evoluir e é ligeiro. Uma vez um colega, há muito tempo, na época da nossa, frequentava a cidade espírita, ele disse, ele estava muito triste, muito preocupado. Ele disse, por que está preocupado? Rapaz, eu estou tão preocupado. Mas com o quê? Estou preocupado com a minha crucificação. Como será? Então, se você é aquela pessoa que olha e tem medo, e o medo é o motor da sua transformação, provavelmente você vive com a mente no futuro. Possivelmente você tem um quadro de ansiedade. Observe como é que está a sua ansiedade. Talvez um pouco acima do normal. Religiões são criadas a partir do medo, que dizem assim, olhe, se você não fizer isso no dia do juízo final, olhe, se você não fizer isso. E às vezes nós trazemos para a doutrina espírita, incorporamos alguns desses mau hábitos. Né? Olhe, se você não evoluir logo, você vai ter que voltar e vai ter que, como se a gente pudesse, pelo medo. A ameaça do umbral, o Jânio está dizendo aqui, se você não fizer caridade, você vai para o umbral. E lá, pense no sofrimento. Eu me lembrei de uma... Já contei esse caso aqui algumas vezes, mas talvez alguns não conheçam, né? Uma amiga que não gostava de um parente, e esse parente era uma pessoa muito difícil, e ela dizia assim, olha, fulano, quando ele morrer, ele vai para o umbral. Mas ele vai para o umbral assim, direto, assim, voo sem escala. E vai para aquele lugar mais escuro e mais difícil que tem no umbral, tenho certeza. E ela chega a trincar os dentes. Aí ela disse assim, agora tem uma coisa, como eu sou uma mulher assim, tão espiritualizada, como eu sou assim uma mulher do bem, eu sou uma pessoa muito boa, aí eu vou pedir para o Senhor vai me atender. E eu disse, o que é que você vai pedir? Vou pedir para ver ele chegando lá. E o que é que você vai fazer quando você vir ele chegando lá? Aí eu chego assim para ele, olho bem na cara dele e digo assim, não disse? E aí eu, com os espíritos que vão me acompanhando para me levar de volta, né? Eu começo a me afastar, mas antes eu olho assim, dou uma rabisaca bem cearense, e digo assim, ainda vai? Então, o umbral se tornou o inferno de Dante. Se você olha a crucificação e sente medo, talvez você tenha uma inclinação à ansiedade. Muitos casos de transtorno de ansiedade, quando você vai ver, claro, a ansiedade ela tem um motor do medo. Então você está sempre no futuro, nem está agora, nem está no futuro, você não está vivendo a realidade do agora, e o futuro ainda não aconteceu, então você está no limbo, está numa terra de ninguém. Por isso, medo e culpa são dois caminhos que podem acontecer quando a gente olha para a crucificação. Agora observe bem, existe uma analogia muito curiosa do místico indiano Osho, e também falada pelo Eckhart Tolle, sobre o caminho horizontal e vertical da cruz. Ele diz que o caminho horizontal é o do nosso mundo, o mundo que a gente vive. E geralmente a gente vive no passado e no futuro, aprisionados pela culpa e com medo do que vai acontecer.
Entretanto, a cruz, entre o passado e o futuro, existe o agora. E o agora é o caminho do amor. É nesse ponto, entre o futuro e o agora, entre o passado e o futuro, o agora, o amor, que é o aprofundamento, é o sentido vertical da cruz. Então a cruz tem uma simbologia oculta de nos ensinar a importância de estarmos no agora, vivendo o amor. Porque é o amor que transforma, é o amor que cura. Existe uma frase que diz assim, uma frase não, né? Um conhecimento de algumas religiões que a gente respeita, mas pensamos diferente. O sangue do Cordeiro livra-nos do pecado, salva-nos. A doutrina espírita diz que nos salva é o amor. Fora da caridade não há salvação. E nós entendemos assim. Simbolicamente, o sangue de Jesus, ou seja, Jesus na cruz é um convite ao amor. Quando nós absorvemos na nossa vida consciencialmente a energia do amor, aí nós estamos salvos. Salvos de quê? Salvos dos nossos enganos, dos nossos erros, mas também salvos das nossas memórias passadas. O amor cobre a multidão de pecados. Salvos também de não precisarmos passar por adversidades desse mundo por conta de ações feitas em outras vidas. Através do amor, nós podemos fazer correções de rumo. O ansioso vai dizer assim, bicho, mas me deu medo agora. Mas quando a gente está no amor, a gente não tem medo. Porque o amor é o agora. E no agora a gente é feliz. E quando a gente é feliz, a gente realiza tudo o que a gente tem para realizar em paz, observando e vendo o sagrado em todas as coisas. Observando e vendo a presença de Deus em cada ser humano que cruza o nosso caminho. Quando nós compreendemos o sentido vertical da cruz, nós conseguimos verdadeiramente irmos além da forma, além do apego, além da resistência. E aí sabe o que é que vai acontecer? Quando nós encontrarmos qualquer pessoa que seja, nós vamos olhar além da forma. Experimente, olhe nos olhos das pessoas. Experimente, por alguns instantes, não rotular quem está na sua frente. É o balconista, é o frentista, é o cara chique, é o cara bacana, é o cara humilde, é o cara que é o flanelinha. Tira os rótulos, tira, experimenta por alguns segundos, olha para ele, respira e sente o outro. Parece que alguma coisa a gente viu de diferente, né? Despertamos do sono da forma. Estamos na essência. Essa é a proposta vertical da cruz. O caminho amoroso da cruz passa, obviamente, pelo amor. Toda a missão de Jesus passa pelo amor. Por isso, nesta Semana Santa, que nós possamos refletir sobre a santidade de todos os dias. Que nós possamos refletir e nos comprometer com a santidade dos relacionamentos, com a santidade da nossa rotina, através da gratidão por aquilo que a gente tem recebido. Porque através da gratidão a gente cola na nossa vida aquilo que a gente quer que se repita. Eu costumo dizer que a gratidão é o super bonder espiritual. Você quer que alguma coisa se repita na sua vida? Agradeça de coração, não da boca para fora, agradeça. E aquilo ali fica colado e você fica mandando uma mensagem para o universo. Eu quero que isso aqui se repita na minha vida, eu quero que esse padrão se repita. E esse padrão se repete. Então, para nós finalizarmos, lembremos, a proposta amorosa da cruz, claro, é o amor. Que a gente possa olhar nesses dias e refletir sobre a grandiosidade da vida através do amor que Jesus nos exemplificou na chegada e também na saída. Aquele que foi tão grande. Porque só alguém tão grande, é capaz de se fazer tão pequeno para tornar grandes, através do amor, todos nós, seus irmãos pequenos. Muito obrigado.